Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, doce coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, nós estamos nos aproximando da festa da Ascensão do Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus nos diz que os apóstolos se entristeceram ao saber que ele iria voltar para o Pai. Disse Jesus: mas porque eu vos disse essas coisas, o vosso coração se encheu de tristeza. Digo-vos, porém, a verdade, é bom para vós que eu vá. No nosso raciocínio humano, meus amigos, seria melhor que Jesus não subisse aos céus e que, na verdade, depois de ressuscitado, ele ficasse conosco aqui na terra. Seria muito melhor no nosso raciocínio, porque todos então veriam nosso Senhor Jesus Cristo com os próprios olhos. Tocariam, todos nós poderíamos tocar pessoalmente as chagas de Jesus Cristo. Todos nós poderíamos conversar diretamente com Jesus. Quantos problemas nós podemos pensar seriam resolvidos e desapareceriam da nossa vida pessoal se nós víssemos com os nossos próprios olhos o próprio Cristo feito homem e ressuscitado. Mas Jesus diz que é melhor para nós que ele suba aos céus. Jesus diz que é melhor para nós que ele suma da nossa presença visível. E ele só diz isso, meus amigos, porque embora ele se retire da nossa visão, nosso Senhor Jesus Cristo jamais nos abandona e nos deixa só. Não é porque ele não está visivelmente presente aos nossos olhos que ele nos abandonou. Ele prometeu: não vos deixarei órfãos. A divina providência, entretanto, não quis que nós acreditássemos pela visão sensível, mas que nós acreditássemos pela fé. Feliz foi Tomé, porque viu, tocou e acreditou. Porém, muito mais feliz é a nossa fé. Muito mais meritória é a fé de cada um de nós do que a fé dos 12 apóstolos, porque acreditamos sem ter visto. Disse Jesus: feliz és tu, Tomé, porque crestes ao ver. Feliz, mais feliz aqueles que vão crer sem ter visto. Deus se foi da nossa vista, a fim de que a nossa fé se tornasse mais meritória. E nós falamos aqui da presença de Deus. E a presença de Deus é maravilhosa, meus caros. Essa doutrina da presença de Deus é maravilhosa. E ela não é um conto de fadas católico. Ela não é uma ilusão da nossa alma, mas é um verdadeiro dogma da fé. Este fato de que estamos continuamente na presença de Deus. Continuamente nós estamos na presença de Deus. A teologia católica distingue diversas maneiras da presença de Deus. Eu vos poupo disso, mas todas essas presenças estão baseadas num dos tributos mais impressionantes da divindade, que é a imensidade, a imensidão. Deus é imenso, infinitamente imenso, e por isso, por causa dessa sua imensidade, Deus está presente em todas as coisas. Deus está presente como Criador, e Deus está presente por essa imensidão em absolutamente todas as coisas. Em tudo que existe, até mesmo, meus amigos, no menor grão de areia, na menor gota d'água, Deus está presente. E não há lugar algum onde Deus não esteja. Não há coisa alguma que possa esconder-se da presença de Deus. Se eu estou de frente, Deus está à minha frente, Deus está atrás de mim, sobre mim, abaixo de mim, da mesma maneira plenamente presente
e nada, nem o movimento do meu corpo escapa à sua presença. Nada, nem o movimento da criação escapa à presença de Deus. E mais do que isso, meus amigos, bem mais do que isso, as coisas só existem, só se mantêm no ser, porque Deus pensa nelas, porque Deus dá o ser a essas coisas. E não pode existir e não existe nenhum ser criado no qual Deus não esteja pensando atualmente, vendo perfeitamente, plenamente neste momento. Se Deus se retirasse de um ser qualquer, de um grão de areia, de um animal que fosse de cada um de nós, esse algo desapareceria. Desapareceria. Se Deus deixasse de pensar por 1/milésimo de segundo e conservasse o nosso ser por 1/milésimo de segundo, esse algo desapareceria. Se Deus pudesse dormir, diríamos assim, quando Ele acordasse não existiria mais nada. Se Deus pudesse dormir, quando Ele acordasse desse sono, não existiria mais nada. Deus nos vê, meus amigos, inteiramente, plenamente. Fechemos os olhos, Deus nos vê e vê o nosso pensamento perfeitamente. Escondamos-nos em algum lugar e Deus vai nos ver como se fosse em público. O menor dos nossos pensamentos, mais oculto, mais escondido, que ninguém conhece, o segredo mais profundo no nosso coração, Deus vê como se fosse revelado num telão à luz do dia em praça pública. E vejam que feio, meus amigos, quando nós cometemos um pecado, quando nós pecamos na presença de Deus. Deus, Ele está perfeitamente nos vendo, Deus está perfeitamente conosco. E quando nós pecamos diante dEle, que nos vê e nos mantém no ser. No mesmo instante que Ele nos vê, Ele mantém-nos no nosso ser, na nossa existência. E quando nós pecamos, é diante desse Deus que está nos mantendo. Inclusive na alma de um pecador em estado mortal, Deus está presente por essa imensidão, dessa maneira. Quando nós pecamos, é na frente de Deus que pecamos. Escondamos-nos, saiamos, que ninguém nos veja fazer nada. Mesmo assim, Deus nos vê perfeitamente e é diante dele que nós pecamos. Não tem ingratidão maior do que essa. Pecar diante de Deus que nos vê e nos mantém no ser. Deus, meus amigos, mesmo depois da ascensão aos céus, nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. E nós podemos afirmar com toda certeza, Deus vive constantemente em nossa presença. Mas a grande questão é que nós não vivemos constantemente na presença de Deus. Deus está constantemente na nossa presença, mas nós não vivemos constantemente na presença de Deus. E daí resulta, meus amigos, que nós não somos os santos que nós deveríamos ser. A santidade, a conversão verdadeira, só é possível para aquele que vive na presença de Deus. Vocês lembram dessa passagem em que nosso Senhor nos mandou orar sem cessar? Orai sem cessar, disse Jesus. Nós sabemos qual é a definição de oração. A oração é a elevação da alma até Deus. Rezar é elevar a nossa alma até a presença de Deus. Pensar nele constantemente e manter com ele um diálogo profundo de amigo para amigo. Rezar não significa repetir muitas devoções que, se forem secas e vazias, produzem pouquíssimo fruto de santidade. A bem da verdade, meus amigos, é que Jesus não nos ordenou que orássemos sem cessar, no sentido de que Jesus não mandou que nós rezássemos infinitos terços. Você pode rezar milhares de terços e não ter fruto algum. Porque não é rezar e repetir uma oração que é repetir um terço que é uma verdadeira oração. Nosso Senhor não nos mandou fazer ininterruptas novenas, procissões, ladainhas. Porque rezar significa estar na presença de Deus.
Jesus nos mandou rezar sem cessar, então Ele nos mandou estar sem cessar na presença de Deus. O terço, a ladainha, a procissão, se não servem para alimentar a presença de Deus na nossa vida, vão servir de muito pouco na nossa vida espiritual. Jesus nos mandou viver continuamente na sua presença, porque Ele disse, rezai sem cessar. E vejam, meus amigos, quando ainda não existiam terços, quando ainda não existiam devoções, quando ainda não existiam procissões, nem existiam sacramentos, Deus mandou que Abraão fosse santo e perfeito. Deus disse a Abraão, ser perfeito. Mas parece uma tremenda injustiça dizer para alguém ser perfeito se não tem sacramento, se não tem devoção, se não tem terço, se não tem meditação, e portanto não havia esses meios para Abraão. E aí, Deus continua, ser perfeito, anda na minha presença. Ser santo, anda na minha presença. A santidade, meus amigos, consiste em adquirir, por meio deste exercício, a presença de Deus na nossa vida. Viver na presença de Deus não é uma escolha, é uma ordem divina. E é a única que pode realmente produzir fruto de verdadeira conversão em nós. Só pode haver verdadeira santidade, só pode haver verdadeira conversão para quem vive na presença de Deus. Quem vive nele, porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Nada. Pode rezar terço, mas você não vai ter adiantamento na vida espiritual. Pode fazer muita devoção, não vai ter adiantamento na vida espiritual. Pode fazer horas e horas de meditação diária, se não for em Cristo, na presença de Deus, vai ser pouco eficaz. Então a pergunta, meus amigos, chave desse sermão é: como viver na presença de Deus? Nós podemos dizer assim que existem dois meios de viver na presença de Deus. Um desses meios é por via de representação, ou seja, durante o dia nós nos representamos muitas vezes na presença de Deus que está nos vendo, que está conosco. Quando eu saio de casa, eu represento diante dos meus olhos esse Deus que está ao meu lado. Quando eu levanto, eu represento diante dos meus olhos esse Deus que me vê levantar e despertar, que me vê me alimentar, que me vê conversar, que me vê utilizar a internet, que me vê falar com alguém. Esse Deus que está constantemente. Nós podemos fazer atos de representação da presença divina centenas de vezes no nosso dia. De fato, nós não o vemos, mas nós sabemos que Ele está conosco e a sua presença é real. E que nós não podemos fazer nada que escape aos seus olhos ou que se oculte ao seu olhar. Nada. Mas existe um segundo meio, eu diria assim que até condição para o primeiro e é mais eficaz e mais importante, que é o recolhimento. O recolhimento, ou seja, a interiorização, a lembrança interna constante de que Deus está presente na nossa alma. Deus está presente na alma em graça, em estado de graça. É uma doutrina da nossa fé, a inabitação da Santíssima Trindade na alma que se encontra na graça de Deus. Deus está conosco. E o recolhimento é voltar-se para si, dentro de si, e lembrar que Deus está conosco e habita verdadeiramente a nossa alma. O recolhimento, meus amigos, também vai ser condição para primeiro meio de viver na presença de Deus. Como eu vou pensar que Deus está me vendo? Como eu vou pensar que Deus está comigo se eu estou distraído e não estou recolhido? Se eu não vivo de um espírito de recolhimento? Alguém que não tem recolhimento, isso é, um espírito concentrado em Deus, prestem atenção, meus caros, nunca poderá ser santo. Alguém que não vive recolhido do recolhimento, nunca poderá produzir atos de santidade verdadeiros e sinceros.
E quando nós pensamos em recolhimento, meus caros, como não pensar em silêncio? Como seria possível recolher-se sem silenciar? Sem recolhimento, meus caros, sem silêncio, sem recolhimento. Sem recolhimento, sem presença de Deus. Sem presença de Deus, sem vida de santidade. Sem santidade, sem céu. O céu depende do nosso silêncio. Esse silêncio que não significa, meus caros, ausência de vida ativa. Porque você pode trabalhar, você pode fazer esporte, você pode arrumar a casa, cuidar dos filhos, fazer compras, dar aulas, assistir aulas, você pode se divertir e mesmo nessas coisas guardar um verdadeiro espírito de recolhimento, um verdadeiro espírito de silêncio, ou seja, não tanto a ausência de palavras e ações externas, mas a quietação do espírito diante da presença de Deus, ou o suficiente para que nós saibamos que Deus está conosco. Por isso, meus amigos, o silêncio não significa ausência de vida ativa, nem de palavras muitas vezes. Silêncio significa tranquilidade de espírito em Deus, concentração do nosso espírito em Deus, que está comigo e que eu sou chamado a estar com Ele. Por isso, não é possível conciliar o barulho com a vida espiritual. Não é possível conciliar o barulho com a vida espiritual. Música barulhenta, missa barulhenta, oração barulhenta, grupo de oração barulhento, instrumentos barulhentos e até padre barulhento são um fracasso na nossa vida espiritual. Missa barulhenta é um fracasso na nossa vida de oração. Grupo de oração barulhento é um grupo fajuta de oração. Você pode se sentir bem, você pode gostar sensivelmente de estar ali, mas não significa que você está rezando, ainda que sensivelmente você esteja contente. A oração verdadeira, meus amigos, tem como essência a consciência da presença de Deus, e essa presença é silenciosa. Só o silêncio, só o recolhimento pode nos dar verdadeira presença de Deus. Vocês conhecem o fato da história do profeta Elias, o que nós lemos na Sagrada Escritura, que Deus mandou subir ao monte e disse que ele mesmo, Deus, passaria diante de Elias. O Senhor disse-lhe: sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Elias devia reconhecer a presença de Deus. O Senhor vai passar. Neste momento, passou diante um furacão tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no furacão. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passado o tremor da terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma brisa suave, e o Senhor estava na brisa suave. Nem no barulho de um trovão, de ventos, de fogo, Deus se encontra na brisa suave que passa. Por isso, meus amigos, um católico barulhento jamais encontrará Deus de verdade, e muito menos poderá viver na presença do Senhor. O barulho de que falo é a dissipação do espírito, sempre ocupado em outras coisas, sempre longe da presença de Deus. O barulho aqui, meus amigos, é aquela perda de tempo, sempre conversando e fuxicando e fofocando, e buscando mais e mais e mais notícias, mais e mais informações inúteis, sempre preocupado em responder mensagens, verificar atualizações, procurar resultados de jogos e isso e aquilo. O católico barulhento é muito distraído e sempre perde o tempo da graça de Deus, porque estava muito atento a tudo aquilo que não era Deus.
O católico barulhento sempre perde as boas ocasiões para estar mais próximo de Deus, porque um católico barulhento não consegue se recolher, não consegue interiorizar, e por não conseguir fazer isso e não descobrir que Deus só se encontra no recolhimento e na oração, o católico barulhento não consegue entender por que o primeiro pensamento do dia deve ser de Deus numa boa oração da manhã. Num diálogo de amigos, um católico barulhento não reza pela manhã. E ele nem entende por que amanhã, e quanto mais cedo melhor, é o melhor momento para a oração. O melhor momento para a oração é o início da manhã, meus caros. É quando a agitação do dia ainda não dissipou o nosso espírito. É uma questão natural. Nós ainda não estamos mergulhados nas preocupações do dia. Estamos mais recolhidos, mais propícios ao recolhimento. Quem perde a oração da manhã tem grande chance de ser um fracassado na vida de oração durante o dia também. O melhor momento para a oração é a manhã, é o início da manhã. Mas isso um católico barulhento nunca vai entender. Nunca conceberá que a última atitude antes de dormir deveria ser um exame de consciência das nossas ações do dia, de uma conversa séria com Deus, de amigo com um amigo. Para o católico barulhento, o último ato antes de dormir é a verificação das mensagens do seu celular. Se tem mais uma mensagem, tem gente que guarda o celular, deita e depois volta só para ver se já não chegou mais uma mensagem, mais uma atualização, mais alguma coisa. Eu acho que existirá um dia em que o Instagram, o Facebook ou a rede social do católico barulhento vai gritar para ele dizendo que não tem mais atualização e não adianta voltar de 5 em 5 segundos que não vai ter coisa nova para ver. Assim como a geladeira do guloso é a mesma coisa, está cheia, mas nada satisfaz o guloso, ele sempre quer outra coisa. E de 5 em 5 minutos ele vai abrir para ver se não tem nada. Não mudou, não tem mais nada. Um dia a geladeira vai dizer, é a mesma coisa. Ou você come isso, se contenta, sacia a sua fome, ou você é guloso simplesmente. O celular de um católico barulhento é a mesma coisa, sempre pronto para uma nova atualização. O católico barulhento, ele troca o espírito de recolhimento, claro, porque esse espírito exige sacrifício, exige esforço, exige empenho da nossa parte. Quem acorda de bom humor de manhã cedo? São raras as pessoas. Quem acorda motivado para fazer meditação de manhã cedo? São poucas as pessoas. E mesmo assim tem que fazer, e mesmo assim é o momento mais propício. Mas um católico barulhento não consegue entender por que eu tenho que fazer sacrifício agora. Que meu primeiro ato do dia tem que ser assim. Ele não consegue entender isso, porque para ele oração é repetir coisas secamente, é cumprir uma listinha de devoção. E isso ele pode fazer 5 minutos antes de se recolher à noite. Ele reza o terço de uma vez, a leitura espiritual de uma vez, as devoções, as novenas, tudo de uma vez antes de dormir. Para que rezar durante o dia? Porque o católico barulhento não entende o que é oração. A consciência da presença de Deus. E aí, facilmente ele troca o recolhimento pelas festas e divertimentos. E não tem como não dizer, mesmo nos nossos meios isso pode ser possível, se é que não foi, que, por exemplo, a Semana Santa passou e houve católico que não entendeu e não entendeu até hoje que a Semana Santa é a maior semana de recolhimento possível. Não tem disposição de recolhimento maior do que a Semana Santa. E aí nós vimos o escândalo dos católicos barulhentos, que vão à praia, vão ao barzinho, colocam música em casa, se divertem, vão ao clube, ao restaurante, vivem a Semana Santa no barulho, longe do recolhimento. Não entenderam o que é oração. Esse católico barulhento nunca vive na presença de Deus, porque ele não aguenta silenciar, ele não aguenta se recolher, ele não aguenta dialogar com Deus, está sempre abandonando a oração, sobretudo os de temperamento mais sanguíneo, sempre abandonando o espírito de recolhimento, sempre abandonando a oração. Ou seja, abandonou a presença de Deus. E quando nós abandonamos a presença de Deus, nós assumimos uma de outras 3 presenças. Ou a presença do mundo, e a gente passa a viver como um mundano, ou a presença
do demônio e a gente passa a viver como inimigo de Deus, ou a presença da carne, nós passamos a entregarmos-nos única e exclusivamente e somente às vontades da nossa carne. E descubram, olha só, a carne não quer rezar, a carne não quer ficar de joelhos, ela não quer levantar mais cedo. E visto que o católico barulhento nunca está na presença de Deus e sempre na presença do mundo, da carne ou do demônio, a coisa mais comum que acontece com esse católico é que ele está sempre caindo nos mesmos pecados, porque ele ama mais o pecado do que a presença de Deus. Meus amigos, se nós entendêssemos que o recolhimento deveria ser a postura habitual de uma alma cristã, o recolhimento deveria ser a postura habitual de uma alma cristã, e que o silêncio, mesmo depois da missa dentro da igreja, mesmo do lado de fora sem gritaria, uma coisa é cumprimentar, conversar, estar juntos com alguém que não vimos durante a semana inteira, outra coisa é gritar como se não houvesse ninguém tentando se concentrar do lado de dentro. O silêncio é a mais bela disposição interior e exterior de um católico. Quem vive na presença de Deus, recolhido nos diálogos com o divino amigo, se obriga a viver, a evitar, vejam, até a falta mais leve e deliberada. Se eu tenho consciência que Deus está comigo, eu me esforço para evitar qualquer imperfeição. Um filho diante do pai e diante da mãe, quando ele tem consciência, ali, meu pai e minha mãe estão aqui diante de mim agora, ele evita qualquer falha. É na ausência do pai e da mãe que o filho consegue cometer falhas. É na ausência do professor que o aluno normalmente apronta. Mas diante, face a face, é mais difícil. Quanto mais diante de Deus. Se eu tenho consciência de que Deus me olha face a face, que Deus está em mim e fora de mim, e atrás de mim, em cima de mim e abaixo de mim, é mais difícil pecar. Mesmo nos pecados mais leves, os veniais. Essa mentira que só você sabe na sua cabeça, que você vai dizer, Deus está vendo. Deus está sabendo plenamente. Um cristão recolhido vive na presença de Deus e ele sabe então se obrigar a fazer tudo com a máxima perfeição. Isso é muito bonito. Uma alma que luta para viver na presença de Deus, que tenta trazer esse exercício para a vida, tenta viver sempre da maneira mais perfeita. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, dizia, e que santo, hein? Que patamar de santidade, que vivia constantemente na presença de Deus. Ele dizia, eu nunca digo nada que eu não poderia dizer de melhor ainda. Ou seja, eu só falo o melhor que eu posso. Só faço o que eu posso fazer de melhor. Uma santa mais acessível, São João Maria Vianney está muito alto. Viver só de batata durante a semana é difícil. Mas Santa Teresinha, no seu leito de morte, dizia, eu não creio ter passado mais de 3 minutos da minha vida sem pensar em Deus, na presença de Deus. Foi essa presença que fez a grande Teresinha. Diante de Deus, que nos vê, nós tentamos fazer o melhor. E só isso seria o suficiente para nos adquirir a santidade. Só essa presença de Deus e tentar fazer o melhor já nos ajudaria. Já nos faria bons santos. Quem vive na presença de Deus está sempre mantendo a modéstia e o pudor. O pudor que tem a ver com o corpo, a vestimenta. A modéstia que tem a ver com a discrição nas ações. É sempre alguém modesto e cheio de pudor. Porque Deus está comigo também quando eu estou sozinho. Porque Deus está comigo também fora da igreja. A Sagrada Escritura e a tradição são unânimes em dar um valor altíssimo para o exercício da presença de Deus. Anda na minha presença, ambula, coram me, e serás perfeito, et esto perfectus, disse Deus a Abraão. E assim é, meus amigos, pois quem está intimamente persuadido de que Deus o está olhando, se esforçará para evitar o pecado e para andar sempre recolhido na presença de Deus. Esse exercício, meus caros,
se ele for bem praticado, manteria a nossa alma constantemente no espírito de oração. Orai sem cessar. Cumpriríamos esse conselho de nosso Senhor. A tal ponto que o grande São Francisco de Sales, meus caros, diz que uma alma na qual existe recolhimento e aí vive na presença de Deus, que repete algumas orações jaculatórias durante o dia, supre tudo o que é necessário na vida espiritual. Só isso já nos faria grandes santos. Viver na presença de Deus e repetir algumas jaculatórias. Estão vendo como oração não tem a ver como fazer muito, fazer muitas coisas, repetir muitas coisas? Nós podemos substituir todas as devoções pelo recolhimento, mas nós não podemos substituir o recolhimento por nenhuma devoção. Ele é a alma de tudo. Só o recolhimento nos leva à presença habitual de Deus, e só a presença de Deus nos santifica e nos aperfeiçoa. Meus caros, nestes dias que nos separam da festa da Ascensão, esforcemo-nos para começar a praticar o exercício da presença de Deus. Lembremos-nos de que não conseguiremos fazer nada na presença de Deus em meio ao barulho e em meio à falta de recolhimento. Deus, que na ascensão subiu aos céus, se retirou dos nossos olhos para aumentar a nossa fé, mas nunca saiu e jamais sairá da nossa presença. Cabe a nós não sairmos da presença dele. Anda na presença de Deus e ser perfeito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doce coração de Maria, Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.